Mateus capítulo 9, versículo 35, 36, 37 e 38. Mateus capítulo 9, versículo 35, 36, 37 e 38. Quero agradecer a oportunidade ao nosso pastor e creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Todos encontraram? Diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Amém. Meus amados irmãos, o Senhor tem falado comigo ao decorrer desses dias, nesses versículos do capítulo 9 de Mateus, texto bem conhecido pela igreja, haja vista que é um texto que é muito utilizado tanto em cultos como em congressos de missões. No versículo 35, a Bíblia começa dizendo que Jesus percorria todas as cidades e as aldeias. Todos nós sabemos a missão principal de Cristo na terra foi vir e morrer na cruz por cada um de nós. Se ele não tivesse descido na terra, bem certo que nós não estaríamos aqui essa noite com um sentimento de gratidão e livres para adorá-lo. Mas como ele desceu e morreu na cruz, nós estamos nessa noite aqui, felizes, alegres, livres, para honrar, engrandecer e glorificar o nome de Jesus. Agora, a partir do momento que ele ressuscitou, se encontrou com os discípulos e foi levado aos céus, a Bíblia diz que ele deixou então uma missão para a igreja. Existiu uma certa missionária que trabalhou em especial no Amazonas, que ao terminar a sua obra, no findar da sua vida, ela se encontrou com um repórter e a pergunta desse repórter foi: qual foi a ordem e onde você encontrou alguma informação que falasse sobre o chamado de Deus na sua vida? Ela respondeu dizendo: eu li sobre uma missão e coloquei-a em prática. Eu li sobre uma missão e obedeci. Essa é a missão da igreja. A igreja foi chamada para pregar o evangelho que transforma, o evangelho que transformou e o evangelho que vai continuar transformando. Nós estamos aqui essa noite porque um dia esse evangelho se encontrou com a gente e nós fomos transformados, nós fomos libertos, nós fomos lavados e remidos, somos lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Aqui a gente encontra o próprio Cristo sendo o exemplo de missões. O próprio Jesus era um grande missionário. Aqui a Bíblia diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Irmãos, o ministério de Jesus sempre foi intenso. O ministério de Jesus sempre foi estratégico. O ministério de Jesus sempre foi visivelmente regado por amor às almas. Nós devemos ter todos esses pontos quando se trata de missões. Primeiro, missões não se faz de forma aleatória. Tem que haver uma estratégia. E quem é que dá essa estratégia? É o Espírito Santo através de uma intimidade e comunhão com Ele.
nós devemos ter intensidade também para apresentar o Cristo poderoso. Não se fala de amor de forma triste, não se fala de amor de qualquer forma, não. Tem que haver intensidade para falar de Jesus. E Jesus era intenso quando falava da sua obra. Aí a Bíblia apresenta Jesus tendo um hábito em relação a missões. Ele não fazia missões uma vez aqui, outra acolá. Não. Jesus tinha um hábito, ele tinha um propósito. E a igreja do Senhor também tem que ter esse hábito. A igreja do Senhor também tem que ter esse propósito. A gente encontra aquele andando nas cidades. O autor diz que ele não escolhia o campo missionário. Quando era na cidade, Jesus estava pregando. A cidade era grande? Sim, mas Jesus tinha um plano, Jesus tinha estratégia, e lá estava Jesus pregando a sua palavra. E quando era nas aldeias, Jesus também estava. Sabe por quê? Porque missões não se faz apenas na cidade. Missões não se faz apenas no lugar que tem ar-condicionado ou conforto. Não. Aonde você estiver, lá é um campo missionário. Se você está na escola, lá é o teu campo missionário. Se você está na faculdade, lá é teu campo missionário. Se você está no trabalho também é teu campo missionário. E deixa eu alertar os senhores e as senhoras aqui. Na tua casa também é teu campo missionário. Aonde você estiver e havendo uma oportunidade de falar, fale de Jesus, fale do amor de Cristo, fale da palavra que gera esperança, fala da palavra que transforma a vida. Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra que você está nas tuas mãos nesse momento, é uma palavra que, se for pregada e ela alcançar, seja um bêbado, seja um drogado, seja alguém largado no mundo, ela tem poder de transformar, ela tem poder de libertar. Dentro da igreja, irmãos, a gente encontra muito ex-pessoas, aquelas pessoas que dizem assim: um dia eu bebi, um dia eu fumei, um dia eu usei droga, e agora não usa por quê? Porque a palavra de Jesus me encontrou, e hoje eu sou livre e liberto. Aleluia! Essa palavra, queridos, ela tem um poder gigantesco. Ela tem um poder de tirar o homem do caminho em direção à morte e colocar ele no caminho em direção à vida. Essa palavra tem poder de curar aquilo que o homem, o médico, não pode curar. Essa palavra tem o poder de libertar aquilo que os remédios não libertam. Eu conheci um homem que mora no interior do estado que não gostava de crente. E ele, durante um ano, começou a ler a Bíblia sem gostar de crente. No final da leitura, ele pegou sua Bíblia e foi à igreja. E quando chegou na igreja, ele chegou para o pastor e disse: eu quero aceitar Jesus. O pastor disse: como assim? Ele falou: eu li a Bíblia, e se isso for verdade, eu quero aceitar a Jesus. Eu creio que Deus falou com ele através da Bíblia. Eu creio que Deus falou com ele através das Escrituras. Queridos, você carrega um poder grandioso. Você tem em tuas mãos algo que transforma vidas. Algo que faz o homem que está em direção ao inferno e em direção aos céus. Então você encontra Jesus indo tanto nas cidades como nas aldeias. Só que você vai ver Jesus tomando uma atitude que todo cristão deve tomar. No versículo 36 diz assim: ao ver as multidões. Isso daqui, irmãos, é muito importante todos nós entendermos, porque Jesus, aqui no versículo 36, ele vê a real situação das pessoas. É tanto que ele diz
que as pessoas estavam, o versículo diz, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele entende, ele sabe e ele compreende tudo aquilo que você passa. Em outras palavras, Jesus se importa com você. Tem um hino que diz, ele se importa com você, nunca vi um amor tão grande assim. Queridos, se a gente analisar um pouco mais sobre a nossa vida, a gente vai encontrar inúmeros defeitos, falhas e inúmeras limitações. Talvez ninguém se importa conosco. Talvez você um dia esperou alguém mandar uma mensagem para você. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor dos Exércitos se importa com você. E Ele olha para cada um de nós. Independente da situação que você está enfrentando, Ele está observando a tua situação. Se tu estás clamando lá na cozinha, se tu estás clamando dentro do teu quarto por uma resposta, Ele está contemplando a tua situação. Jesus olha para nós. Jesus não confunde a nossa voz e conhece a cada um de nós sem precisar de CPF. Ele viu a real situação do povo. A Bíblia diz, elas estavam aflitas e exaustas, como se não tivesse, como não tem pastor, como ovelhas que não têm pastor. Essas pessoas estavam semelhantes, irmãos, ao que está escrito em Isaías capítulo 9, versículos 2. O povo que andava nas trevas viu grande luz. Sobre os que andavam na terra da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Jesus viu a real situação daquele povo. Jesus viu que aquele povo tinha uma alegria falsa. Jesus viu que aquele povo tinha uma paz falsa. Porque a paz verdadeira e a alegria verdadeira quem dá é Jesus. O homem pode até achar que tem uma alegria e uma paz verdadeira, mas não tem. Porque a paz do homem, ela vem e passa. É semelhante ao vento, ela vem e passa. Mas a paz que o crente carrega consigo, dada por Cristo, ela está com ele. Se tiver na dificuldade, ela está com ele. Se tiver na turbulência, ela está com ele. Se tiver, irmãos, de qualquer prova, é por isso que o crente é feliz quando está passando por prova. É por isso que o crente está tranquilo quando está passando por prova. É porque ele tem a paz que emana dos céus. Ele tem a paz que vem de Deus. Esse povo não tinha. E aí a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus vê isso, o que é que ele faz? A Bíblia fala que ele tomou 3 atitudes. A primeira atitude que ele tomou foi que ele pregou o Evangelho. Ele saiu pregando a palavra de Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O Evangelho, missões se faz de 3 formas, explicada aqui nesses versículos. A primeira que Jesus fez foi pregar o Evangelho. Pregar vem do termo querigma, que é anunciar a palavra. E Jesus fez isso, irmãos, em todos os momentos que ele estava na terra. Ele em nenhum momento ele se perdeu, em nenhum momento ele esqueceu da sua missão, não. Em todos os momentos ele pregava o Evangelho de Cristo. Em todos os momentos ele anunciava a palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, João Batista, que com ousadia e coragem também pregou o Evangelho. Arrependam-se. Quando a gente vai para a história da igreja, nós encontramos um certo missionário por nome de George Whitefield, que os homens tomaram o púlpito dele. E aí ele disse, se me tomam um púlpito, eu vou pregar nos campos, mas eu não vou parar de pregar o Evangelho de Jesus. Aí a história diz que ele pregava para entre 5 a 10 mil pessoas, gritando.
Nunca parou de pregar o evangelho. E sabe qual foi o resultado? Inúmeras pessoas aceitaram a Jesus. Você pode também ser um pregador. Você pode também anunciar com ousadia e coragem a palavra de Deus. E Deus conta contigo para essa obra. Você pode dizer, eu não tenho perfil, eu não tenho jeito, eu não tenho forma, mas deixa eu te falar uma coisa, aquele que um dia te fez, aquele que um dia escreveu a tua história, aquele que um dia te capacitou, que olhou para você e escreveu toda a tua trajetória, ele te escolheu para pregar a palavra, ele te escolheu para anunciar o evangelho. Mas não parou por aí, irmãos. Jesus também ensinou. Ensinar vem do grego, da palavra didático, que quer dizer didática, uma forma detalhada de apresentar, uma forma detalhada de falar sobre salvação. E é isso que nós necessitamos fazer. Tem pessoas que não vão vir até aqui na igreja, até mesmo os seus próprios amigos. Mas se você parar lá no teu trabalho, sentar com ela e de forma detalhada começar a falar sobre salvação, em algum momento o Espírito Santo vai entrar no coração dela, vai gerar libertação e ela vai aceitar a Jesus. A igreja do Senhor precisa tanto pregar, como também anunciar, ensinar a verdade que salva. Jesus não somente pregou, mas ele também anunciou. Ele também ensinou sobre salvação. Você vê Jesus detalhadamente conversando com aquela mulher lá no poço. E dali, quando ela sai de forma detalhada, Jesus apresenta a salvação para ela. Dali ela sai como uma grande evangelista para pregar em Samaria. Uma conversa que você tiver com um amigo, familiar, vizinho, lá também é uma forma, lá também é uma oportunidade detalhada que Jesus te dá, de você falar do grande amor dele. No sentar que você tiver com alguém, no café, no almoçar, no jantar, aonde você estiver, é teu campo missionário. Ensine sobre a salvação, pregue sobre salvação. Mas, queridos, além de ensinar, além de pregar, Jesus também curou. E curar, irmãos, é algo que nós devemos ter dentro do nosso coração. Esse sentimento de curar, esse sentimento de gerar vidas nas outras pessoas, devemos carregar com a gente. A palavra curar, irmãos, ela vem de um termo de compaixão, e é como se fosse o mesmo termo de compaixão, é sentir a dor dos outros. É sentir o que as pessoas sentem. Ninguém consegue gerar cura sem antes sentir o que a pessoa está sentindo. E Jesus fez isso, irmãos, em todos os momentos. Jesus, ele soube curar as pessoas. Jesus chegava com as pessoas e apresentava a ela, sentia a situação delas e ao mesmo tempo gerava curas sobre elas. O que é isso? É sentir, é ter compaixão, é saber a real necessidade do outro. Nós vivemos no período onde algumas pessoas, eu não quero generalizar, mas muitas pessoas apresentam a compaixão falsa, o sentimento de curar falso, a real, uma falsa vontade de querer ver bem a outra pessoa. Mas Jesus não, Jesus tinha a verdadeira vontade de curar alguém. E é interessante, queridos, que, como eu disse, compaixão, a cura, são da mesma maneira, é a mesma atitude.
é sentir o que o outro sente. E quando eu lembro disso, eu gosto de trazer a memória e também apresentar às pessoas a história de Adoniran Judson. Adoniran Judson, ele saiu da sua terra natal e foi para um lugar chamado Birmânia. Ele aprendeu com Jesus a ter compaixão. Ele aprendeu com Jesus a ter o sentimento de curar as pessoas. E aí ele vai para a Birmânia e com 18 anos trabalhando naquele lugar, ele perdeu tanto a sua esposa naquele lugar, como também perdeu 2 filhos. Ele tinha total razão, ele poderia ter inúmeros motivos para não gerar nas pessoas cura, para não ter compaixão das pessoas. Mas sabe o que foi que ele fez? Em meio a todas aquelas dificuldades, ele escreveu um panfleto. E nesse panfleto ele colocou o tema, quem é Jesus? E debaixo desse tema ele colocou inúmeros versículos que falavam sobre Jesus. E os birmaneses pegavam aquele panfleto, olhavam, não davam tanta importância, até porque a biografia diz que nem saber, o birmanês ele não sabia direito, mas ele tinha compaixão das pessoas. E aí, em um certo momento, depois de 12 anos pregando o evangelho, 10 pessoas aceitaram a Jesus naquele lugar. Quando os seus pastores receberam a notícia, os pastores disseram para ele, Adoniran, eis aí o real motivo de tu estás na Birmânia. E ele disse, eu não posso ter alegria, porque não sei se eles vão ficar crentes. A história diz que eles não permaneceram fiéis. Adoniran tinha todo o motivo do mundo para não sentir compaixão daquele povo. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele continuou pregando. A história diz que mesmo sendo torturado, mesmo sendo preso, ele continuou falando do amor de Cristo. Certo dia, depois de 15 anos, um homem da meia idade, entre 60 e 65 anos de idade, chegou para Adoniran e disse, ei, você é o missionário? Ele disse, sim. Deixa eu te falar uma coisa, eu li o teu panfleto, eu me converti e mais 30 pessoas se converteram a esse Jesus. Só que a gente conhece muito pouco sobre esse Jesus. E a gente quer que você venha falar sobre ele na nossa tribo. Adoniran chegou naquele lugar. Eles pegaram um panfleto e mostraram para ele dizendo, você escreve muito mal birmanês, mas nós queremos mais desse Jesus. E ele começou a pregar o evangelho de Cristo. Ele sentiu a real necessidade daquele povo. E quando ele saiu depois de 18 anos, ele foi embora da Birmânia. Sabe o que aconteceu? Ele deixou mais de 30 igrejas naquele lugar e mais de 200 birmanês pronto para pregar o evangelho de Cristo. Anos atrás foram feita uma pesquisa naquele país, que hoje não é mais Birmânia, e sim Mianmar. É um país que não pode entrar cristão. É um país fechado para a ação missionária. É um país que não tem liberdade para entrar missionário lá, pastor. Mas algumas pessoas entraram e fizeram uma pesquisa lá dentro e descobriram que lá tem entre 2 a 4 milhões de crentes. E começaram a perguntar, ei, como foi que você aceitou Jesus? Aí um dizia, foi através do meu pai. E teu pai? Através do meu avô. E teu avô? Através do meu bisavô. Quando fizeram a trajetória daquela história, daquela pesquisa, viram que batia na história de Adoniran, que escreveu o panfleto e teve compaixão daquele povo. Eu não sei o que você está passando essa noite. Eu não sei qual é a tua situação. Mas eu sei te dizer que se você tiver compaixão e se você colocar em prática aquilo que Jesus te chamou para fazer, grandes coisas o Senhor vai fazer através da tua vida, seja na tua rua, seja no teu trabalho, também seja na tua casa.
Talvez você pode dizer assim, mas não está dando fruto. Vai dar fruto lá na frente, e as pessoas verão você como grande missionário. Talvez você diga, não tem jeito sim. Deus tem uma grande obra para fazer através da igreja, e nós somos os missionários da última hora. É através de você que Jesus vai salvar vidas. É através de você que Jesus vai libertar vidas. É através de você que Jesus vai transformar vidas. Você será um grande missionário na tua rua. Você será um grande missionário na tua casa. Você será um grande missionário no teu trabalho. As pessoas verão você como porta-voz da palavra de Deus. As pessoas olharão para você e dirão, chama lá aquele fulano, que ele tem uma palavra de esperança. Chama lá aquela irmã, que ela tem uma palavra de vida. Chama lá aquele jovem, que quando ele ora, Deus opera. Ei, irmãos, Deus conta com você. Deus conta com você. E deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu peço que Ele derrame sobre nós ousadia, coragem, força para pregarmos o Evangelho de Cristo. Quem crê nessa palavra, erga suas mãos e adore ao Rei dos Reis. O Senhor conta com você. E para terminar, queridos, fique de pé nesse momento. Já vou devolver o microfone a quem de direito. Mas o versículo 38 diz algo muito interessante. Do 37 ao 38 diz, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua obra. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ele poderia muito bem... Eu trabalho para uma empresa que produz soja. E a gente tem lá todo o processo. E o processo melhor é quando a gente vai colher. Quer ver meu patrão ficar feliz? É quando vai colher. É da mesma maneira aqui, Jesus estava falando. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Aí ele diz, rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Ele poderia dizer orar, não, mas ele colocou rogar, porque rogar vem do termo que diz uma oração ou um pedido que não pode deixar de ser atendido. Sabe que quando você pede alguma coisa para alguém, a pessoa diz, não tem hoje, não tem possibilidade. Mas quando fala de rogar, tem que ser atendido esse pedido. E eu quero convidar você a colocar a sua mão no coração nesse momento. E vamos rogar ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Como eu disse, rogar é um pedido que não pode ser deixado de ser atendido. Então, ainda que o Senhor olhe para a direita e para a esquerda e não encontre ninguém, só porque você está rogando, Ele vai usar você. Você será a resposta da tua própria oração. Então a gente vai orar nesse momento e rogar ao Senhor da seara que envie ceifeiros. E o Senhor vai olhar do céu e vai dizer, você é o ceifeiro da última hora. É você, jovem, que eu conto contigo. É você, criança, que será um grande missionário. É você, obreiros da casa do Senhor, grandes missionários. A igreja, esse lugar será impactado pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver pessoas entrando aqui dentro e dizendo, eu quero aceitar a Jesus. Eu me rendo aos pés de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Eterno de Israel, Criador dos céus e da terra, o pedido nessa noite, a nossa voz é direcionada aos céus para te pedir, usa-nos, Senhor, envia mais ceifeiros, envia mais missionários, conta conosco, Senhor, para a tua obra. Usa pais jovens, usa crianças, usa os obreiros, usa a igreja, o círculo de oração. Senhor, derrama da tua unção neste lugar, para que esse povo saia daqui corajoso, cheio da tua presença, impactado pelo Espírito Santo de Deus, prontos para fazerem missões, prontos para ser usados na tua obra, Senhor. Deus, enche-nos do teu Espírito Santo e faça conforme a tua vontade.
para a glorificação do teu nome. É o que te pedimos e é o que te agradecemos. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade. Adore ao Senhor Jesus. As irmãs vão louvar o nosso bondoso Deus e nós ficaremos aqui adorando a Jesus. Oh, coisa boa, meus amados, é estarmos aqui na casa do Pai, adorando a Ele, bendizendo a Ele. Coisa boa é sentir a presença de Deus. Tudo isso aqui é muito bom, mas escute isso aqui, ó. Não é o suficiente. Deus não nos chamou somente... Vocês podem ficar aqui em cima já, viu? Para cantar. Deus não nos chamou somente para estarmos aqui. Vem cá, irmã Débora, irmã Maria Clara. Fica aqui. Quando eu terminar de falar, minhas filhas podem começar a cantar para Jesus aí, viu? Oh, glória. Deus não chamou-nos para ficarmos apenas sentados nesses bancos aqui, meus irmãos. Deus tem muito mais para cada um de nós, jovens, senhoras, senhores, obreiros. Deus tem muito mais para nós. E o Senhor, Ele tem chamado a cada um de nós. Deus tem falado conosco. Deus tem tratado conosco. Por quê, pastor? Porque a obra de Deus é grande. Às vezes alguém quer correr. Às vezes alguém quer fugir. Mas o céu está falando com você hoje sobre a obra que Deus tem aí na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida. Oh, glória. Somente você pode parar o processo. E o céu está falando contigo hoje, meu filho. Não olha para trás, não desiste. Não recua. Mas fica firme no projeto do Senhor teu Deus. Eu posso ouvir um amém da igreja? Um amém da igreja? Então fica de pé comigo mais uma vez. Bora adorar o Senhor Jesus. Vamos adorar o nosso bondoso Deus. Oh, glória. Cante. Canta para Jesus. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Se tiver alguém aí que não é evangélico ainda e quer aceitar Jesus como Salvador, conduz essa pessoa até aqui à frente, ó, para ele aceitar Jesus, se reconciliar, vir para a casa do Pai. Oh, glória, porque Deus não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Não Aleluia. importa quem você é. Oh, Deus. Não importa o que você fez. Jesus está aqui em nosso meio, Conhece o seu. falando contigo. Oh, glória. Às vezes você caiu, tentando aceitar, mas a tristeza, o desespero te lugar. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado. Glória. E não desiste. Levante a mão para o alto e adore a este Deus. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Saia do seu lugar, abrace alguém e diga assim, ó, Deus não desiste de você. Abraça alguém que está do teu lado aí, diga para ele, Deus não desiste de você, oh glória. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você.
Espera um pouquinho aí, pode ficar aqui em cima mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, Jesus ele tem falado conosco e que nós possamos ficar atentos à voz do Senhor. Tem gente que está escutando influenciadores nas redes sociais, tem gente que está ouvindo muita gente por aí afora, mas Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com a sua igreja. Eu estou com vontade de fazer uma oração aqui hoje e aproveitar que eu sei que Deus está falando contigo aí. Se você tiver com o desejo de receber essa oração hoje à noite, hoje é culto de missões, irmãos. É culto para você dizer assim: Deus, eu quero fazer mais missões, eu quero me envolver mais na tua obra. Se todo mês você fizer uma aliança, não tem problema não. Deus, Ele está nos chamando. Oh glória. Deus, Ele está nos chamando, jovens, senhoras.